Fala comigo, Colina Histórica. Aqui Vitinho Marechal, direto do canal 442. Comigo a bola fala, não tem mimimi, nem o meu pé me dói. Vamos bater um papo aqui hoje no sofá com o Marechal. Vambora, quem ainda não fez a inscrição no canal do Marechal, vambora Colina, hein? Canal _ 442. Me siga no Instagram. Até o final do ano, Papai Noel, Marechal vai estar junto. E vamos falando de Vascão, vamos falando das notícias. Quem sai, quem fica, o mimimi da diretoria. Aqui, ó, tô um pouquinho resfriado. Ramon Dias ficou meio brabo aí com a saída do Bratis, hein, cara. O Paulo Bratis aí foi demitido pelo telefone. Então a chapa esquentou com esse planejamento, com essa gestão 2023. Lógico, eu me lembro que o Barbieri tinha pedido a ele, ao Paulo, me lembro até do Bragantino, Léo Ortiz, o Lucas Cândido, que fazia a função que ele botou o Léo Pelé para fazer, que era um zagueiro, né? Ele fazia uma linha de 3, aí fazia a saída por trás, e o Lucas Cândido faz muito bem, faz a ala esquerda e faz essa função. Hoje ele está no banco do Juninho Capixaba, mas ele era titular no Bragantino na época do Barbieri. Pediu o Lucas Evangelista também, e se eu não me engano, pediu, eu acho que foi o Sorriso, o atacante. Entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Quer dizer, era uma espinha dorsal interessante do Bragantino, que já tinha trabalhado 2 anos e pouco lá com o Barbieri. Bom, mas isso são águas passadas. Então chegou o nosso querido aqui, Ramon Dias, né? Vasco não vai cair, Vasco não vai cair. O que eu quero dizer com isso? Muita vontade, muita tesão, muita capacidade de competição. Eu me lembro que o primeiro jogo do Vasco, se eu não me engano, os vascaínos aí que me ajudem, entra aí no chat depois. Estou fazendo esse vídeo aí para Colina. Foi o primeiro jogo contra o Furacão. Eu já vi um Vasco diferente, um Vasco mais capacitado sem a bola, um Vasco mais estava com essa bola, quando perdia, tentava retomar, não largava o jogo. Eu comentei com os vários vascaínos, falei, ó, o time de vocês está diferente, o time de vocês vai crescer. O Ramon Dias pegou o Vasco, se eu não me engano, com 9 pontos. O negócio estava feio, estava estreito. 9 pontos. Né? Então, o cara aqui realmente veio para ficar. Claro, precisa algumas peças, eu acho que do grupo todo, vamos falar isso também, uns 13 ou 14 jogadores pode cantar para subir, acho que não tem capacidade. Eu acho assim, ó, vou botar ele aqui no sofazinho com o Marechal. Eu acho assim, rapaziada vascaína, Léo Jardim fica, mesmo com a idade, Medel pela capacidade de competição dele, um garoto que está encostado, que é muito bom na casa, deve retomar capacidade do lado esquerdo, que é o Riquelme, né? O Alex Teixeira deve ficar, até por condição de contrato, um cara, né, com a identidade do clube, né? O Jair deve ficar. Eu acredito na continuidade do Paê, né? Um ano mais completo, uma pré-temporada melhor, né? O Paulinho foi uma grata surpresa, né? Caiu um pouco de condição, mas em muitos jogos ajudou demais o Vasco, né? Eu digo isso de cadeira, né? A gente está hoje no sofá do Marechal, tá, gente? Hoje eu não estou no estúdio, estou mais à vontade de sair daquela pressão vascaína que eu sofri igual o ano passado. Vocês sabem que o meu segundo time é Vasco, né? Por causa dos meus saudosos pais. Eu já contei isso para vocês. Então aquele jogo do Ituano, pô, na última volta do ponteiro, e a mesma coisa aconteceu na Série A. Então retomando aqui. Então o Marlon Gomes, se não for vendido, também vai continuar, né? Então a gente vê realmente aquele garoto Eric Marcos também deve continuar. Serginho, pela moral de ter feito o gol salvação, também deve dar uma continuidade. Eu acho que o PEC continua ou não. Se for negociado, tem muito time querendo o PEC. Aquele Ryan da Sub-17
deve ser incorporado ao profissional com uma condição mais de titular, né? Verrete, o garoto que voltou também, que eu gosto muito, aquele Juninho. O Paulo Henrique também é um belo jogador para grupo, né? Um jogador de intensidade, jogador que não corre do pau. Tem um lateral esquerdo também que vem do Atlético Goianiense, que eu acho muito bom, que jogou pouco, precisa de uma capacitação, de um trabalho, de uma identidade mais no nível de um time grande, que é o Jefferson, né? Então, eu digo assim, e tem umas peças que é tipo assim, tá ali, mas eu acredito que serão negociados. Eu digo, estou falando já do plantel do Vasco, né? Eu escutei que o Pumita, o Palmeiras está interessado, mas está entregando um monte de baranga lá pro Vasco. O Vasco não pode pegar, rebarba de time. O Vasco tem que se... Já chega o que aconteceu no primeiro turno com o Vasco. Todo mundo, né, acompanhou aí. O Vasco não tinha time, tinha um bando. Independente do Barbieri. Era um time fraquíssimo. Jogadores muito medianos, jogadores com medo de jogar. Jogadores que não tinha medo da torcida do Vasco. Aí já fica ruim, né? O jogador está com medo da torcida, como é que o cara vai desempenhar no campo? Então eu digo assim, eu acho que o Rossi não fica, né? O Sebastião também eu acho que não fica. Esse garoto também, acho que é um volante lá, Barros, né? Deve ser emprestado. Matheus Carvalho também não fica. O garoto aí, o gringo que veio aí acho que maior contratação, 22 milhões, acho que foi tiro no pé. Parece que ele botou gesso no braço, não precisava botar para não jogar. Então o cara não se adaptou, não quer voltar para a Argentina. Então de repente vai rolar a negociação com um jogador que o Ramon Dias está querendo do River Plate. De repente eles vão fazer um troca-troca aí. O Zé Gabriel foi meio um operário ali, mas acho que também não é jogador para Vasco. O Bambu também eu acho que já pode cantar para subir, também pode sair fora. O Capasso também não jogou, né? Um jogador muito limitado. O garoto Miranda também é da casa, mas deve ser emprestado, negociado. O Piton parece ter um time na Itália, como ele tem passaporte comunitário, parece que tem um time na Itália querendo ele. O Gabriel Dias também jogou pouco, né? Então, estou falando assim do plantel do que eu vi. Eu não acredito muito, eu não sei, né? Porque chorou e tal, tem uma identidade com o Vasco, mas não é zagueiro. O Léo Pelé nunca foi zagueiro. Acho que é um cara adaptado, não tem punch, não tem chegada de zagueiro, né? Na hora que tem que chegar como zagueiro, ele cerca e chega atrasado. Não é zagueiro, sai até com a bola no pé, que foi lateral esquerdo. Ele foi uma adaptação lá, não sei se foi o Muricy ou não lembro quem foi que botou ele de terceiro zagueiro. Ele não tinha muito fundo, tinha um jogo até com uma bola no pé, mas não era. Acho que foi no Bahia, não lembro, né? E o Pumita talvez seja negociado aí, o Palmeiras está querendo, mas precisa melhorar a capacidade dos jogadores de troca. Então acho que o Vasco, nesse montante aí de jogadores para negociação, deve ser uns 13. O Vasco tem que pelo menos trazer uns 8 de qualidade. Lógico, tem um sub-20 subindo, tem que valorizar a prata da casa. O Pedrinho lá tem esse poder, né? Tem essa identidade, tem essa identificação, vai saber ajudar lá a 777 nessa capacitação de trazer o time, né, jogadores do sub-20 para incorporar no time profissional. Então isso é importante, né? Pedrinho, né, representando os 30% lá do Vasco, né? O Vasco da Gama, tem a cadeirinha dele lá, mas eu acredito que ele, por trás dele, tem uma galera forte que vai ajudar o futebol. Então o Vasco passou um sufoco. Eu digo que com a chegada do Ramon Dias foi muito assertivo o Vasco nisso. Acho que foi ainda a gestão, parece que foi ele, foi o Paulo Brax que trouxe o Ramon Dias e o Emiliano, né? Pô, se ele tivesse no Botafogo não entregava essa paçoca aí. Desculpa até só mencionar aqui. Você vê o vestiário do Ramon Dias, é um absurdo. Eu vi alguns vascaínos me mandaram aí. É muito bacana, um cara que bota o time para cima, acredita no seu grupo, né? O cara sobe ali a escada
para jogar, o cara vai com a força mesmo na ponta da chuteira, vai com tesão para jogar, né? Não entrega paçoca, tem personalidade na jogada, procura fazer o certo, né? Um time de capacidade. Errou em algumas, claro, a gente vai falar aqui um pouco também, errou em algumas escalações. Eu acho que ele optou muito, né? Deu muita ênfase ao 4-1-4-1, né? Mas ele perdia um pouco na recomposição, que tinha que fazer um 4-4-2, que seria mais rápido, sem bola, né? Ele errou nisso, porque o Praxedes não faz uma segunda linha. Às vezes ele tinha que fazer uma invertida do Zé Gabriel com o Medel, para a bola longa dos times adversários. O Medel é baixo, aí só ficava às vezes o Michael ou o Bambu que jogava, né? Fazia aquele revezamento, ou o Pelé, Léo Pelé. Então esses encaixes em alguns jogos, né? Ele deu essa bobeira, né? Não sei, escolha lá, ele tinha que jogar um ou outro, mas ele fazia essa linha de 4, botava o Zé Gabriel na primeira linha de marcação e soltava Peck, Paulinho, Praxedes e Paê, ou a vez Marlon, uma vez Rossi, né? Até uma vez Serginho em alguns jogos, né? Então eu não vi muitas vezes ele fazendo ele até fez no jogo do eu até reclamei, quem me acompanha há algum tempo, é os vascaínos que me acompanham há algum tempo. Eu vou pegar o jogo do Santos lá na Vila. O Vasco perdeu de 4-1, mas o Vasco era para ter ganho o jogo. Se ele bota o Paê por dentro, praticamente o meio campo no primeiro tempo. Quem viu o jogo vai lembrar desse fato. E quem me acompanha no canal, pode ir lá, sobe aí na minha plataforma, vai lá no jogo do Santos, tá lá, primeiro tempo eu falando, que o Vasco poderia utilizar melhor o meio campo. Eu acho que ele abdicou ali, botou o atacante e esqueceu o meio, né? Então o Santos estava desesperado para poder fazer gol e entregou o meio de campo. O Vasco teve várias situações para matar o jogo. Quem viu o jogo vai lembrar disso, né? Então estava entregue o meio campo, ele não botou o Paê por dentro, foi botar depois, aí já não dava mais tempo. O Santos se arrumou e conseguiu matar o jogo. Era um jogo importante. Se o Vasco faz um empatezinho ali, era um pontinho. Depois o Vasco veio jogar em casa com o São Paulo, um 0-0, que poderia ser mais capacitado, né? Ele fez o 4-1, né? Mas não tinha capacidade de retomar a capacidade, era o jogo sem bola do Vasco, que eu achava fraco, né? Então as escolhas que ele fez ali, a manutenção por muito tempo de alguns jogadores no meio campo, né? Eu acho que o Zé Gabriel tem uma limitação, no jogo. Eu acho que ele optou muitas vezes por manter ele no jogo, onde deveria botar o Jair logo, né? Então o Marlon, né? Desfazer o 4-1-4-1, fazer um 4-4-2, um 3-5-2, né? Aí veio o jogo do Fortaleza. Eu achei o Vasco com muito poder ofensivo, bacana, mas muito desorganizado quando perdia essa bola. Eu vi muita força no ataque do Fortaleza, concluindo todas as jogadas lá dentro da área do Vasco. Aí muitos vascaínos, pô, Vitor, você está vendo outro jogo? Não, não estou vendo outro jogo não. A manutenção do time do meio campo, Caio Alexandre, Zé Wellison, Pochettino, Loteiro, todo mundo ficava na intermediária do Vasco. Isso dentro de São Januário, gente. Não pode. O Vasco precisava melhorar isso. Desculpa. O Vasco precisava melhorar isso. O Vasco entregava muito nesse desespero do 4-1-4-1, de querer fazer logo o gol, né? E depois, de repente, querer fazer uma linha média, fazer um bloco mais reativo, botar Rossi, botar Serginho, botar o galera do Eric Marco pelo lado, entregou muitas vezes o meio campo. A gente via isso era notório. Aí teve um Flamengo e Vasco. O Vasco jogou muito bem. Jogou mais ou menos não, jogou muito bem. Muito bem. Muito competitivo, acho que até pela rivalidade, um time aguerrido. Eu até comentei, pode ir lá no meu canal, pode ver, entra na minha plataforma aí que vocês vão ver. O ideal era um 2-2. As melhores ações ofensivas foram do Vasco. Concretas, de gol, bola trabalhada, bola ajustada, um time bem capacitado, foram do Vasco. Só que o Flamengo tem melhor qualidade individual.
Então, a gente realmente... Aí veio o jogo do Internacional. Ali já começou, né? O Internacional é um time que joga muito com a bola, notoriamente joga no 4-4-2, né? Não se desmonta, não sai dessa caracterização, até pelo Alan Patrick, pelo Maurício, pelo Johnny, né? Às vezes o Bruno Henrique, que é muito bom jogador, né? O Alan Patrick saindo um pouquinho para soltar essa bola para o Ener Valencia. Então é um time de muita capacidade com a bola, e isso atrapalhou demais o Vasco. O Vasco foi lá em Goiás, 1-1, jogo de muita dificuldade, mas a gente viu um Vasco mais reativo, né? Ele fez um 4-4-2, jogou lá em cima. Aí o que é que eu quero... Pô, mas você está falando desses jogos? Não, eu estou falando desses jogos que depois a pipa do Vasco acelerou. A pipa do Vasco começou a subir, né? Aí veio o meu fogão. Nitidamente, onde eu queria chegar no jogo do Botafogo? Você vê o time que quer e o time que está desconfigurado. O time do Botafogo estava desconfigurado, nitidamente. O Botafogo não tinha uma reação, até tentou uns 15 minutos, eu falei assim, pô, parece que o Botafogo vai jogar. A torcida já estava meio desesperada, né? Gostaram aí do meu gorro aqui, rapaziada vascaína? Nitidamente, não sei o que o Ramon falou, o Vasco se transformou com muita capacidade e conseguiu fazer um gol e não deixar o Botafogo jogar. O Botafogo não conseguia jogar. É isso que eu estou falando. A capacidade de um treinador, que é esse cara aqui que está aqui comigo, Ramon Dias, a capacidade de transformar o time de um momento ruim, um momento adverso, para um momento positivo, e a torcida sentiu isso, né? A torcida do Vasco sentia que o Vasco estava no jogo, o Vasco ia chegar, o Vasco ia lutar, e fez isso contra o Botafogo. Aí veio o jogo do Cruzeiro lá em BH. O jogo, eu falei, cara, esse jogo vai ser trincado. O Vasco foi para cima, o Vasco jogou, teve dificuldade, soube sofrer. O importante do time, no momento desse, de limite. O Vasco jogou no limite. Eu falo que do jogo do Goiás para frente, o Vasco jogou no limite, o tempo todo. Eu vi as entrevistas do Ramon Dias, meu time não vai cair, o Vasco não vai cair. E a torcida foi com ele. Hoje ele é um ídolo da torcida, eu digo isso. Por quê? É um cara que foi competidor, é um cara que tem vestiário, um cara que tem moral com o jogador, é um cara que foi competitivo, leva isso na sua essência, transmite isso para os seus comandados. Então a gente viu um Vasco realmente querendo. Eu achei que o Vasco fosse tomar uma goleada do Furacão lá na arena, muito difícil o jogo. O Botafogo foi lá, perdeu 2 vezes. Todo mundo que bate lá dentro é difícil sair com vitória. O Vasco conseguiu fazer um time mais reativo, conseguiu fazer um pontinho, que era muito importante para o somatório. Aí veio o jogo, né? O Bahia ganhou do Corinthians, né? Um taqueirão, que era muito difícil, o Mano se desculpou e tal. Eu gostaria que a personalidade que o Corinthians teve, o Botafogo tivesse também nas 2 porradas que ele tomou, Grêmio e Palmeiras. E os jogadores do Botafogo mostraram que não, né? E quando eu vi o jogo do Corinthians e Vasco, eu já liguei, né? Eu fiz o pré-jogo, vocês devem lembrar, e dei continuidade, estava 2-1. Mas o jogo como um todo, nesse momento, estava muito mais para o time do Corinthians empatar do que o Vasco. O Vasco sentiu um pouco do que o Vasco ter as rédeas do jogo, né? E nós vimos um Vasco um pouquinho desconfigurado, ele tentou fazer umas mexidas, não encaixou, né? Botou Jair, botou uma galera para jogar, botou Marlon, o Vasco não se achava, o Vasco não tinha um jogo de construção pelos lados, o Vasco não tinha um jogo de aproximação por dentro, conseguia ser interrompido, botou 2 garotos, né? O Marlon e o Maicon e o Moscado, tomaram conta do meio campo, né? Chegaram muito na frente, com muita facilidade. Tem erro. Quando os volantes começam a atravessar o campo, não tem marcação, o meia não chega, ninguém encosta, tem alguma coisa errada. E o Vasco jogando na última linha, muito apertado, quase em cima, as 2 últimas linhas, uma em cima da outra. Então o Vasco totalmente desconfigurado.
perdeu de 4-2, né? Aí era o jogo do Grêmio, lá no Olímpico, lá na Arena Olímpica, lá do Grêmio. Foi um jogo muito bem capacitado, fez o 4-1, 4-1. Aí o que ele fez? Já não começou. Aí começou a tirar o Praxedes do jogo, porque ele via que perdia muita capacidade de retomar a bola, né? O Praxedes era lento, é um cara alto, é um meia esquerda regulador de jogo, então ele acelera a hora certa. Precisa dele? Precisa, em alguns momentos. Aí já entrou com o Marlon, o time já foi bem melhor pelo lado, né? Já botou o Pumita, aí o time já foi mais capacitado. Então o que eu quero dizer? Você viu que o Ramon Dias, se ele tiver peças para 2024, eu digo que a Caravela vai navegar, não vai afundar. Eu acredito muito nesse trabalho do Vasco. A 777, claro, vai trazer alguns jogadores, né? No crivo do Ramon Dias, ele já está negociando um meia do River Plate, ele conhece o jogador, sabe trazer, sabe a capacidade do jogador, o perfil do jogador que tem que jogar com ele, tem que ser intenso, tem que ser competitivo. Então eu digo assim que o Vasco está no momento certo, vai sofrer algumas quedas aí, vai sair alguns jogadores, talvez o PEC deve ser negociado, né? Está muito provável, né? Tem muito time aí querendo o PEC, deve ser negociado, mas tem uma peça boa aí da base. O Ryan está jogando, faz a mesma função, tem que ter essa renovação mesmo. O PEC não é tão artilheiro, mas é um jogador tático, fez 14 gols e tal, mas não é um jogador, né, como fosse o protagonista do time, mas é um jogador muito importante. Se não for vendido, vai ser titular no Vasco, vai ser utilizado. Mas o Vasco precisa de peça, precisa arrumar casa, precisa de um ótimo lateral esquerdo, precisa de mais jogadores, mais um atacante de peso, precisa de mais um lateral direito de nível. Então o Vasco precisa encaixar. Eu digo que vai sair uns 12 ou 13 jogadores. Eu até vi uma reportagem, o garoto do Palmeiras lá, o Hendrick, né? Perguntaram à torcida que fez uma entrevista com ele. Ah, cara, a torcida que me impressiona é a torcida do Vasco. É impressionante. Eu joguei contra ele naquele 2-2, eu fiquei no banco. Primeiro jogo no Maracanã, né? 2-2, que foi meio mentiroso, era pro Palmeiras dar um sacode, mas o Vasco conseguiu segurar, estava entupido, né? E depois ele jogou a Copa do Brasil, acho que foi a semifinal, contra o time do Vasco no Sub-20, também torcida pra caramba, e ele ficou impressionado com a gana da torcida, ele ficou muito impressionado. Então, gente, é isso que eu queria falar com vocês. A Caravela com certeza vai navegar em mares tranquilos, né? O vento vai bater lá nas velas, o Vasco vai se acertar. Acredito que deve trazer aí o Alexandre Matos aí, só monta esquadrão, isso eu digo de cadeira. Onde ele passou, só montou time bom, um cara que conhece o mercado, sabe trazer jogador, né? Ele faz uma interação boa com a divisão de base, sobe jogadores certos no momento certo, né? Entrega ao profissional o jogador pronto da base. O Vasco tem uma base muito boa. Então, claro, precisa de jogador? Precisa, como eu disse. Esses jogadores que eu cantei aí devem ser, né, dispensados. O Vasco precisa encorpar melhor mais, dar mais segurança à sua torcida, mas a gente vai ver um Vasco bastante diferente e muito promissor. Rapaziada, não esquece que Marechal tem um cunho social da Casa de Betânia, né? São os acolhidos de rua Independência aqui. Foi um dos motivos que eu abri o meu canal, né? Tem 8 meses com o canal. Eu estou sempre aí pedindo a vocês, na descrição dos meus vídeos, tem sempre o link de doação a partir de R$10 ou o link para se associar ao projeto Casa de Betânia, né? A SAB, Associação Solidária Amigos de Betânia. Conto com vocês, vamos juntos. Na virada do ano, Marechal vai estar junto, vendo os times carioca, vendo o Vascão, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Estaremos juntos, conto com vocês no engajamento aí do canal do Marechal. Valeu, rapaziada. Um abraço a todos aí, conte comigo. Tchau.